boa tarde, eu sou a Marisa de Mello, estou fazendo agora esse vídeo sobre a síndrome de Burnout. Essa síndrome de Burnout, ela refere-se exclusivamente para os problemas relacionados à exaustão relacionada com o trabalho. É uma síndrome caracterizada pelo Código Internacional da Doença, então, portanto, é uma doença. Síndrome, o que é síndrome, né? Síndrome vem do grego, síndrome, que significa reunião. E aí, no meio acadêmico, no meio médico, principalmente na área da saúde, né? Usa-se esse termo para dizer que é uma reunião de sintomas, vários sintomas que caracterizam uma doença. Então, a síndrome de Burnout, ela não pode ser caracterizado ou confundida com uma, por exemplo, crise de ansiedade ou ansiedade diagnosticada generalizada, que é um outro tipo de transtorno. Por quê? Porque ela é especificamente do âmbito do trabalho. Então, a gente tem que ter muita cautela. Mas geralmente quando tem afastamento, o pessoal dá por depressão, F40 principalmente, que tem a relação com afastamento por estresse pós-traumático, alguma coisa nesse sentido, sem utilizar o CID, que é o Código Internacional da Doença, que é Z73. Como é que funciona? Quais são as características? Quais são as principais características? As principais características dessa síndrome de Burnout, o que é? É que a pessoa está esgotado de trabalhar. Então, o clima organizacional já não anda bem. Há muita pressão na cabeça dela, há uma alta cobrança, né? E autocobrança, a pessoa mesmo se cobra. Além de ser alta a cobrança, ela mesma se cobra. Então, assim, há uma sobrecarga no trabalho. São todas as causas dessa síndrome são essa. Há uma despersonificação do trabalho, a pessoa não tem motivação de ir trabalhar, há uma falta. A gente observa que pode haver uma falta de união dos trabalhadores no setor, né, nessa empresa, há muita competitividade, há pouca acolhida. Então, como tratar essa síndrome de... Logicamente que o paciente vai ser afastado, vai precisar fazer uma psicoterapia, muitas vezes vai precisar, para conter esse estresse, um psiquiatra. E na psicoterapia, o psicólogo vai trabalhar o que necessariamente? Primeiro, a autoestima, que foi lá para baixo. Vai trabalhar maneiras dele diminuir essa ansiedade. Muitas vezes a técnica é mindfulness, que é você desacelerar, puxar um break na tua vida, nesse ritmo da tua vida, ajuda bastante. Então, ele vai ter estratégias que o fazem combater e minimizar todos esses sintomas, né? Porque a vida é mais, gente. A vida não é só trabalho. Vou dar uma dica, senão você adoece. E aí não vale a pena, né? Você tá... tudo bem, trabalhar faz bem. Eu acho que, logicamente, que o custo-benefício de um trabalho, de uma pessoa desempregada é terrível. Mas trabalhar em excesso, ser, por exemplo, o workaholic, isso tem demandas muito significativas de desgastes emocionais importantes aí. Então, voltando para a síndrome de Burnout, o que acontece? As três principais características, eu acho que é importante dos sintomas, né? Não das causas necessariamente, mas dos sintomas, são o quê? Esgotamento físico, mental e emocional. A pessoa que está esgotada. Até ela leva serviço para casa. Você acredita? Leva, mas ela não consegue trabalhar. A redução da realização do trabalho, pessoal no trabalho. Então, assim, ela reduz, a pessoa não se sente realizada no trabalho. Faz, ela se sente desmotivada, por mais que faça, ela não por mais que o chefe chegue e fale, não adianta, ela tá no limite dela.
né? E a despersonalização do profissional. Então, esses 3 sintomas, para caracterizar, eles são importantes e necessários para observar esse diagnóstico. Fora isso, tem a falta de atenção, falta de concentração, a pessoa fica um pouco mais dispersa, fica desmotivada, tem uma tristeza que confunde com outros sintomas. Por exemplo, a ansiedade generalizada, ela tem esses sintomas de falta de concentração, de falta de motivação, falta não só atenção como concentração, mas falta de memória, vai perdendo a memória, fica um pouco esquecida. E são sintomas que se assemelham, mas não são determinantes. Determinantes aqueles 3 primeiros que eu falei, que é desmotivação, despersonalização do trabalho e o esgotamento físico, mental e emocional no aspecto do trabalho. Eu não quero ir mais para lá, eu não sinto vontade, né? Então, assim, logicamente, o que pode ser feito? O que eu falei da psicoterapia, mas também é importante que a empresa observe, invista em algum projeto de QVT. O que é QVT? Qualidade de vida no trabalho. A gente pensa que não, mas as empresas elas precisam investir em QVT, qualidade de vida no trabalho, para melhorar o clima organizacional da empresa. O que o QVT pode ajudar? Vai ajudar a não ter o absenteísmo, diminuir o absenteísmo, que é a falta, né? 30% dos trabalhadores brasileiros podem ser caracterizados com a síndrome de burnout, para você ter uma ideia, né? Então, assim, que ele está esgotado, há um esgotamento por conta desse ramo de trabalho. Então, se a empresa investe no QVT, além de diminuir o absenteísmo, tem um outro fator que é muito importante, que é o presenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa vai trabalhar, mas não é eficaz, não é produtiva, não faz as suas funções. Então, assim, também é um prejuízo para a empresa, né? E pensando assim na humanização, lógico que tem alguns setores de profissionais que tem muito mais evidência disso, por causa da cobrança, né? Os profissionais da área da saúde, a enfermagem, que muitas vezes tem dupla jornada de trabalho, mesmo, por exemplo, os metroviários, todas essas partes que há cobrança excessiva e há muita competitividade, por exemplo, na área de comunicação social, sabe? Porque há muita competitividade e muitas vezes são indícios de QI. Não é quem coeficiente intelectual, não, é quem indica. Então, se a pessoa perde ali, ele tem que se esmerar para não perder aquele... É horrível a cobrança, sabe? Então, assim, em todas as áreas, mas eu falei comunicação social porque veio à mente também esse setor, que é um setor bastante competitivo, bastante puxa-tapete. Então, assim, o ideal, gente, é melhorar o clima organizacional para que isso minimize, né? Ah, mas como é que é? Será que a reforma trabalhista pode ajudar, minimizar? Eu acredito assim, depende. A gente precisa verificar direitinho quais são os aspectos da reforma trabalhista que vão interferir na dinâmica, na seguridade, nos benefícios acolhidos. Por exemplo, existe o home office, né? Em alguns países já adotaram isso, o Google adota, na Holanda tem, às vezes a pessoa trabalha 3 vezes por semana, um dia fica em casa, 2 dias fica em casa. É ótimo, burnout é que ele não vai ter, né? Por quê? Porque a pessoa minimamente vai se beneficiar, vamos dizer assim, disso. Mas se tiver a cobrança excessiva, vai dar na mesma, né? Aí ele tem que ter bastante disciplina para fazer o que ele tem que fazer, porque haja vista que a pessoa vai precisar tá bem preparado para não fazer o trabalho na última hora, que vai deixando. Então, a pessoa que trabalha em home office tem que ter bastante disciplina. Eu inclusive, sugiro que as pessoas que trabalham em casa, que as pessoas se troquem para ir, porque senão fica de pijamão lá no computador,
é péssimo, não é produtivo e as pessoas criam um mau hábito de achar que tá em casa, tá tudo certo. Não, a pessoa tem que se trocar, sentar na frente do computador, ou sentar na sua planilha, sentar onde tinha que fazer, se é videoconferência. A pessoa tem que estar ou no telefone, falando no telefone, como se estivesse indo trabalhar mesmo, né? Pôr um calçado, uma roupa, como ele fosse trabalhar mesmo. Agora fica lá de pijamão, shorts. Olha, a gente vê casos que não são bons. Então, a reforma trabalhista, nesse aspecto, tende a beneficiar quem tem síndrome de burnout, porque a pessoa pode trabalhar de casa. E aí, depende dela a disciplina, depende dela essas questões. Então, o que diferencia a síndrome do pânico, o síndrome de burnout com ansiedade generalizada? Tudo. Síndrome do pânico é outra coisa, não tem nada a ver. Entendeu? A síndrome do pânico também faz parte do transtorno de ansiedade, mas tem alguns sintomas que a pessoa tem medo da morte, principalmente. E tem alguns sintomas que são visíveis, taquicardia, sudorese, medo de sair, evitação social. Isso não tem nada a ver com o trabalho. A síndrome de burnout até pode desenvolver uma síndrome do pânico, mas não são coisas conjuntas, não são a mesma coisa, não são sinônimos. E isso é importante verificar. Assim, então eu falei já do tratamento, eu falei da síndrome, eu falei da autocobrança. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa em relação ao transtorno de ansiedade, né, generalizada, né, a presença quase permanente da preocupação. Isso sim, mas você pode ter uma ansiedade generalizada no transtorno de burnout? Pode, mas sempre voltada para o trabalho. O transtorno de ansiedade generalizada que tem no DSM-4 não é esse voltado para o trabalho. Ele tem outros tipos de sintoma, é uma tensão, há poucos motivos, não aparentes, não justificáveis muitas vezes. Então, assim, cada coisa são diferentes, né? As coisas aí são diferentes, né? De qualquer forma, o estresse que se configura na síndrome de burnout é o quê? É na área do trabalho. Então fica aí a dica que eu tô passando aí para vocês. E você também, que é um proprietário ou chefe de um departamento, se você vê que a pessoa tá se configurando estressado, não tá desatento, tá desmotivado, não é produtivo como era antes, sente e conversa com ele. E você, funcionário, também sente e conversa com o teu coordenador. Fala, olha, eu não tô legal, eu não tô com motivação, no dia seguinte, no dia anterior para acordar, para ir trabalhar, não tô bem. Acho que tudo isso são coisas, né, importantes. E o empregador, se ele puder investir em QVT, né, em programa de qualidade de vida no trabalho, um dia, sabe, um almoço comunitário, sabe, uma roda de conversa, um café com o chefe, café com o diretor. São outras coisas, uma premiação, uma motivação, olha, uma cesta básica. Eu acho que é bem-vindo. Tudo que é feito no âmbito de trabalho, que humanize a relação interpessoal dos seus funcionários, é muito bem-vindo. Porque muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né, gente? Então a gente tem que rever todos esses valores. Então fica aí a minha dica. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.